E aí, concurseiros, simbora para um vídeo de resolução de questões para o seu concurso do Instituto Federal Farroupilha, para a galera que vai fazer assistente em administração. Então, eu trouxe aqui um material com 20 questões e vamos resolver aqui. Vamos dividir em duas partes. O primeiro vídeo, a gente vai resolver as 10 primeiras e o segundo, o restante, tá bom? Então, a gente vai falar sobre direito administrativo, que está lá no seu conteúdo programático. Então, eu separei 20 questões da sua banca organizadora, que foi a Fundatec, né? Que é a organizadora, é a Fundatec. Tá bom? Então, eu peguei questões recentes da banca. Vamos lá. Esse material eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo, tá bom? Quem quiser baixar vai estar disponível, tá bom? Então vamos lá. Não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho, né? E também, se puder, comenta aí a cidade, né? Comenta a cidade onde você está vendo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, como eu disse, questões de licitação, a nova lei de licitações e contratos, né? Que é a lei 14.133, tá bom? Então vamos lá. Conforme o artigo 6º da Lei de Licitações, pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços, cujo critério de julgamento poderá ser o de espaço-preço ou de espaço-desconto. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Então vamos lá. Como é que funciona aqui a resolução dessas questões? A gente vai ler as questões, os itens e vai fazer alguns comentários que seja importante para a sua preparação, né, para a sua prova. Então vamos lá. Como a gente está vendo aqui, a gente vê que o pregão é uma modalidade de licitação, tá bom? Quando a gente fala em modalidade de licitação, a gente tem que saber quais são as modalidades. Então, vamos escrever aqui, ó. Modalidades de licitações. Quais são as modalidades? Modalidades. Modalidades. A gente tem o que? Concorrência. Depois a gente fala mais um pouquinho. Concorrência. Pregão, né, que é a da questão. A gente tem o concurso. A gente tem o leilão. E a gente tem o diálogo competitivo. Tá bom? Então, as modalidades de citação são essas aqui. Concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Tá bom? Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Então, a gente já viu que o pregão é uma modalidade de licitação, tá bom? Vamos lá. Quando é que a gente vai usar um pregão? Então, vamos dizer assim, que a gente está lá, a gente assumiu no concurso do Instituto Farroupilha e vai chegar a segunda turma, né? A segunda turma de posse, né? E a gente precisa comprar mesas, né? Porque se chega servidores novos, então vocês ficaram, vamos dizer que vocês foram para o setor de contrato, licitações, administração, né? Então vocês ficam encarregados de fazer essa licitação, de acompanhar, né? Então, a gente pode recorrer a um pregão, porque seria um bem e serviço comum, que é justamente aqui, ó, aquisição de bens e serviços comuns. Então a gente vem aqui, ó, e a gente vai ter a A, a B e a C, tá bom? Vamos definir aqui, por que a gente vai usar um pregão? Porque é bens e serviços comuns, porque a gente consegue definir com clareza esse objeto. Então vamos dizer, eu quero uma mesa. Aí eu quero uma mesa como? Eu quero uma mesa reta, que ela vai ter 1,20 m por 90 centímetros. Ela não vai ter gaveteiro, ela vai ter uma cor, vamos dizer, bege, tá bom? E etc. Então você entende que a gente consegue definir com clareza o que a gente quer dessa mesa. Por exemplo, outra situação. Vamos dizer que você é assistente administrativo e você foi lotado lá na parte estudantil, né? A assistência estudantil do Instituto Federal de Farroupilha, né? De qualquer campus que tenha aí, certo? E os alunos, eles precisam de camisetas, certo? As fardas, camiseta, essas coisas que os alunos necessitam e que vocês disponibilizam para os alunos. Então vamos lá, você é assistente e precisa detalhar. Então eu quero uma camiseta, cor branca, tamanho G, tamanho M, tamanho PP, com gola, sem gola e etc. Então você consegue definir com clareza, certo? Definir com clareza o que você quer num pregão. Então por isso que eles são bens e serviços comuns. Porque a gente vai conseguir
definir objetivamente o que é que a gente quer, por meio de especificações usuais de um mercado, tá bom? Então, traduzindo, seria o quê? Aquele objeto ou aquele produto que a gente consegue pesquisar na internet e consegue localizar fácil. Então, bota aí no Google. Eu quero, bota assim, mesa reta, 1,20 m, 0,90 m, cor bege, pronto. Você consegue localizar com uma certa tranquilidade. Entende? Então, é fácil de definir, tá bom? Então, aqui nós temos que a resposta aqui seria bens e serviços comuns. Cujo critério de julgamento, então aqui a gente já vem para uma outra definição, que são critérios de julgamento. Vamos escrever aqui, critério de julgamento. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o menor preço, melhor técnica e conteúdo artístico, técnica e preço. A gente vai falar um pouquinho. Vamos colocar exemplos já já, viu? Maior retorno econômico, maior desconto e maior lance. Tá bom? Quando a gente fala em critério de julgamento, a gente tem que saber o quê? Que nós temos essas situações aqui, ó. Menor preço, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto e maior lance. Quando a gente fala em menor preço, por exemplo, a gente vai comprar, a gente é do setor do contrato e a gente vai comprar uma caneta. Então, uma caneta custa R$ 5,00 no fornecedor Caneta Forte e R$ 6,50 no fornecedor Ponta Top. Então, o menor preço vai ser o que vai levar, que no caso vai ser o fornecedor Caneta Forte por R$ 5,00. Entende? Outro critério de julgamento é melhor técnica e conteúdo artístico. Então, se a gente vai escolher um trabalho artístico, então o critério de julgamento vai ser essa daí, melhor técnica e conteúdo artístico. Técnica e preço. Então aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma entre técnica e preço, né? Então, para a técnica vai ter um peso e para o preço vai ter outro, né? Então, e o vencedor vai ser aquele que tiver a maior pontuação a partir dessa ponderação, tá certo? Então, nessa técnica, vai visar o equilíbrio entre qualidade e o custo, entende? Próximo, maior retorno econômico. Quando a gente fala em maior retorno econômico como critério de julgamento, a gente tem como exemplo os contratos de eficiência, né, da administração pública, que vai buscar maior economia para a administração. Próximo é o maior desconto, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o preço global fixado aí no edital da licitação foi, deixa eu ver, R$ 77.000. Aí o licitante Lanche Feliz Fit, né, o Lanche Delícia Fit, ofereceu 7,5% de desconto e o outro licitante, por exemplo, o Mel Doce, ofereceu 8% de desconto. Então, quem ofereceu o maior desconto vai ser o vencedor, que no caso foi esse de 8%, né? Então, ele foi o vencedor. E o maior lance que seria caso de leilão, tá bom? E para cada modalidade vai ter um critério de julgamento diferente. Então, por exemplo, a concorrência, ela não admite o maior lance. O maior lance é somente para o leilão. Deixa eu ver se... Então, por exemplo, concorrência ele vai poder menor preço, maior desconto, vai poder melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico. O pregão, como a gente viu aqui anteriormente, ele vai ser o quê? A gente não falou ainda. Mas ele vai ser maior desconto ou menor preço. Se a gente fala em concurso, vai ser melhor técnica e conteúdo artístico. Diálogo competitivo, né? O critério vai ser definido no edital, tá bom? Então, era isso aqui. Vamos seguir. Então, quando a gente fala no pregão, a gente vai ter que ele vai ser de menor preço, aqui, menor preço, e de maior desconto, né? Menor preço aqui, ó. Menor preço ou maior desconto. Então, o nosso gabarito aqui é a letra
B de bola, tá bom? Então, o pregão é uma modalidade de licitação, então é importante vocês saberem quais são as modalidades, quais são os critérios de julgamento e fazer essas relações, né? Por exemplo, o pregão é menor preço, maior desconto. Concorrência não admite o maior lance, né? Concurso, né? Então, vocês vão seguindo, tá bom? Vamos lá. Então, a 1 é a letra B de bola. 1 é a letra B de bola. Vamos seguir agora para a questão de número 2. Número 2. João Silva foi designado para gerir o departamento de compras de uma determinada instituição pública municipal, sendo comunicado veementemente de que as aquisições naquela entidade deveriam obedecer rigorosamente às normas e recomendações definidas na Lei 14.133 de 2021. Dessa forma, ao avaliar um pedido de compras enviado pela Divisão de Administração de Materiais, João percebeu que o objeto a ser adquirido tem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Nesse caso, a modalidade de licitação utilizada, conforme preceitua a lei, é... Então, como a gente viu anteriormente, né, aqui nessa questão, a gente sabe que é o caso de a gente utilizar o pregão, que é o nosso gabarito, tá bom? Por quê? Porque o pregão vai ser para bens e serviços comuns, que a gente vai utilizar como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto, né? E que a gente consegue definir objetivamente, ó. Você tem que saber para sua prova que a gente consegue definir objetivamente especificações usuais do mercado. Então, isso facilita tanto para o licitante, né? Como para o fornecedor, né? Para quem está contratando, como para o fornecedor. Tá bom? Então, e aqui a gente tem aqui diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação, certo? Melhor preço não é uma modalidade, leilão é uma modalidade, e aqui ele chamou a atenção para o convite. Em algum momento eu falei no convite como uma modalidade de licitação? Não, né? Por quê? Porque o convite, ele era previsto na lei anterior, que era a 8666, mas nessa lei nova ela não existe, tá bom? Então, só na lei antiga, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui da 2 é a letra A, tá bom? Pregão. Vamos seguir aqui por uma questão do Instituto Federal do Amapá, que foi, eu acho, finalzinho de 2024. De acordo com a lei 14.133 de 2021, qual é o critério de julgamento? Critério de julgamento, aí já acende aí a atenção, né, que pode ser utilizado quando a licitação envolve a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, considerando além do preço, critérios técnicos. Então, se ela tem, além do preço, critérios técnicos, ela vai ser o quê? Menor preço? Não, porque ela, além do preço, tem uma técnica, né? Melhor técnico, conteúdo artístico? Não. Técnica e preço, pronto, esse aqui é que a gente quer. Maior retorno econômico não, maior desconto não e maior lance também não. Então a gente tem técnica e preço como gabarito, então é a letra C de casa, 3 e a letra C de casa. Menor preço, né, que a gente tinha visto aqui, menor preço no caso do pregão, maior desconto no caso do pregão, maior lance. Maior lance eu não dei muito detalhe, mas quando a gente fala em maior lance, a gente tem a situação do leilão, né? Leilão. Eu vou fazer um leilão. Leilão. Então, o objetivo da administração nesse caso é arrecadar o valor, o maior valor possível, né? Para a administração, para esse órgão, né? Esse ente público, tá bom? Então, quem oferecer o maior valor vai levar. Tá bom? Então vamos dizer que você é lá do Instituto Federal de Farroupilha, do campus, do setor de patrimônio. Aí vocês vão vender alguma coisa, né? Então, alienar, né? Vocês vão vender, então é a partir do leilão. E o critério de julgamento é o maior lance, tá bom? E vamos seguindo. Continuando,
Questão agora de número 4. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, a modalidade... outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui é vocês saberem de que ano é a lei, que é a 2021, tá bom? Que às vezes as bancas gostam de inventar moda, né? Botar 14.133 de 1999, tá bom? Então é 2021 a lei. A modalidade diálogo competitivo. Então a modalidade diálogo competitivo, que ela é uma inovação, foi algo diferente, né, na lei, essa lei nova, né? É restrita a contratações em que a administração vise a contratar um objeto que envolva as seguintes condições. Então, antes de a gente dar um detalhe sobre o diálogo competitivo, vamos fazer aqui uma leve diferenciação, um comparativo entre as modalidades de licitação da 866 e da 14.133, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala na 866, a gente tem como modalidade de licitação o quê? Concorrência. A gente tem tomada de preço. Convite, que a gente tinha falado logo anteriormente, né? A gente tem o concurso e o leilão. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui que a gente comentou já? Foi o pregão que vinha em outra lei, que era 10.520, que é o pregão. Quando a gente vem para 14.133, a gente tem algumas mudanças. Por exemplo, a gente não tem mais a tomada de preço e a gente não tem o convite, certo? E a gente vai acrescentar, na 14.133, o diálogo competitivo. Tá bom? Então fica concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo, que é justamente isso que a gente tinha escrito aqui, tá bom? Então, antes a gente tinha tomada de preço e convite, e que não tem mais na nova lei, e a gente acrescenta o diálogo competitivo, né? Então, quando a gente fala nesse diálogo competitivo, o que acontece? A gente tem que a administração ela não sabe resolver o problema dela. Então a administração ela não sabe como, né? Não sabe resolver, não sabe como resolver. Então ela tem essa modalidade de licitação para organizar, né? Então ela vem para facilitar e tornar mais eficiente essas licitações completas. Outra característica aqui dessa modalidade é que ela é para situações complexas, né? Se eu não sei como resolver, então ela é complexa, ela não é simples, né? Tá bom? Situações complexas, licitações complexas. E quando a gente vai ter esse diálogo competitivo, né? Quando a gente tiver obras, serviços, compras, né? Com licitantes, né? Previamente selecionados, né? Critérios objetivos. Aí depois desse diálogo vai ter a competição, né? Ele vai desenvolver uma ou mais alternativas para ter uma proposta final, certo? Após esses diálogos, certo? Então, vai ter duas fases. A gente vai ter o diálogo e depois a fase competitiva ou a competição, tá bom? E quando a gente vai utilizar? É justamente isso que ela pergunta aqui. Quais são as condições? Aqui, ó. Inovação tecnológica ou técnica? Sim. Impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então está tudo correto aqui. Então o nosso gabarito é a letra E. Então vocês têm que ir para a sua prova sabendo quais são as condições que a gente vai ter o diálogo competitivo, tá bom? Então, inovação tecnológica ou técnica, sem adaptações de soluções disponíveis no mercado e as especificações a administração não conseguir
é definir com precisão suficiente, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra E de escola, tá bom? Quais são as corretas? Então, a modalidade de diálogo competitivo é uma novidade, né? Para concurso, né? Vamos lá, vamos lá. Próxima questão. Número 5. Conforme a Lei 14.133, antes de seguir aqui, não se esquece aí de deixar a sua curtida, um like no vídeo, né? Se inscrever no canal, comenta aí a cidade onde você está vendo esse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Assinala a alternativa correta sobre modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, né? Então, como a gente viu aqui, né? As condições é restrita, né? A administração não sabe como resolver, são licitações complexas. É dividido em duas fases, diálogo e a competição. Por esse nome, diálogo competitivo, tá bom? É usada exclusivamente... Cadê? É usada exclusivamente para contratos de obras e serviços de engenharia. Não seria isso, né? Não se restringe apenas a obras e serviços de engenharia. Letra B. Deve ser usada apenas para contratos cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a modalidade modalidade pregão. Então, quando a gente escolhe diálogo competitivo, não está associado com... não tem uma relação com o valor, tá bom? Então, não está associado com o valor. Pode ser utilizado quando a administração visar contratar objeto que envolva a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, a gente viu isso aqui, ó, no 3, ó, impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Mas vamos continuar para a gente ver o que está errado nas outras, né? Não permite a participação de empresas que não tenham experiência prévia no tipo de contrato objeto da licitação. Então, a lei não restringe essa situação aqui de empresas com experiência anterior, experiência prévia. E a letra E substitui as demais modalidades da licitação para todos os tipos de contrato. Não, como a gente viu, tem outras modalidades além de diálogo competitivo, concorrência, pregão, concurso, leilão. Tá bom? Então, nessa daqui, nosso gabarito é a letra C, certo? É muito importante vocês saberem sobre diálogo competitivo, né? Que é uma novidade, então, se é novidade, as bancas gostam muito de cobrar. Vamos lá para a questão de número 6. A número 6, a gente tem o quê? Que José Carlos recentemente foi nomeado em um órgão público para atuar na divisão de licitações e contratos. O chefe imediato da repartição o questionou sobre a abrangência da Lei nº 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. Sobre esse assunto, José Carlos deveria informar que essa lei, o quê? Então, aqui a gente vai ver a questão da abrangência, né? Então, ele quer sobre a abrangência da lei. Então, as situações, a gente viu modalidade, a gente viu critérios de julgamento, agora a gente vai ver a abrangência, né? Então, lá no seu artigo 1º, ele vai dar a abrangência dessa lei, né? Então, ele vai ter o quê? A administração direta, né? Que a gente vê lá em direito administrativo, a administração direta, União, Estado, DF, município, autarquias e fundações públicas, né? Seja direito público ou privado, tá bom? Vai também abranger o quê? Os órgãos, né? Do Poder Legislativo e do Judiciário, quando tiver no desempenho da função administrativa, além dos fundos especiais e as entidades, né, que são controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então, vamos lá. Se aplica somente ao Poder Executivo? Não. O Judiciário e o Legislativo também se aplica, né? Não se aplica aos fundos? Não, se aplica, né? Os fundos especiais se aplica sim. Não se aplica às entidades controladas indiretamente? Se aplica sim. Então, as entidades controladas indiretamente e diretamente pelo poder público, pela administração pública, tá também. Não abrange os poderes legislativo e judiciário, né? Abrange sim quando está no desempenho das funções administrativas. Então, nosso gabarito aqui é a letra
é de escola. Abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho da função administrativa, tá bom? Então, a letra A, pronto, era isso que a gente tinha para comentar nessa daqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, outra coisa, se a gente tem a quem abrange, a gente tem que pensar também na situação de que não vai se aplicar, né? Então, a gente tem a quem não se aplica, não, quem não está abrangido, né? A gente tem, por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que elas vão ser abrangidas por outra lei, salvo as situações que estão previstas no artigo dessa lei, tá bom? 13/2003 de 2016, tá bom? Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não se aplicam, salvo algumas exceções, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão de número 7. Então, a gente tem aqui outra questão de licitações. Nova lei de licitações e contratos. Estabelece várias disposições preliminares e gerais para sua aplicação. Assinale a alternativa correta em relação às disposições gerais estabelecidas por essa lei. Letra A. Aplica-se exclusivamente às contratações realizadas pela União, excluindo estados e municípios? Não, né? B. Os princípios da licitação e dos contratos administrativos são aplicáveis apenas às contratações diretas, não abrangendo os contratos firmados por meio de licitação. Não, né? Como a gente sabe, a gente tem que os princípios da licitação vai ter a questão da inexigibilidade, a dispensa, né? Então, todo tipo de contratação pública vai ter os princípios como legalidade, pessoalidade, né? Segregação e tudo mais, publicidade, eficiência, etc. Tá bom? Então, não. Letra C. Permite a contratação direta em qualquer valor, desde que... Aí você já acha estranho, né? Em qualquer valor. Desde que a administração pública considere que o procedimento licitatório é desnecessário ou ineficaz. Isso faz sentido com a administração pública, né? Não, né? Então a gente vai dizer que está errado, né? Então a regra, segundo o artigo lá 37 da Constituição Federal, a regra e o dever, né? É um dever de licitar, é a regra, né? Então, há situações que é afastada dessa regra, como é o caso da dispensa e da inexigibilidade. Então, inexigibilidade, quando a gente fala em inexigibilidade, vamos escrever aqui um resuminho. Inexigibilidade e dispensa. Então, inexigibilidade é que a licitação ela é inviável, né? Não há competição. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês querem contratar na cidade lá, alguma cidade aqui no Ceará, Natanzinho vai tocar na cidade de Maracanaú, né? Aí tem dois Natanzinho? Não tem. Então é inviável uma competição, não há uma competição. E nesse caso seria uma inexigibilidade, né? Mas para isso, né, tem que ter uma justificativa. Ah, a população, por que a população quer ir, né? Já a dispensa, né, permite a contratação sem a licitação. Então, há casos, por exemplo, uma situação emergente, né, aconteceu alguma coisa. Então, é um caso de dispensa. A letra D, né, define que a transparência e a publicidade são princípios fundamentais que devem ser observados em todas as fases da licitação e da execução do contrato. Então, aqui é o nosso gabarito, né? Então, nessa nova lei de licitação foi
acrescentado alguns princípios a mais, né? Então a gente tem muitos princípios agora para ter pelo menos uma noção, né? Não adianta decorar porque são muitos, né? Então a gente vai ter o LIMP, né? A legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, publicidade. Aí a gente tem probidade, a gente tem transparência, a gente tem eficácia, segregação de funções, razoabilidade, economicidade e outros, tá bom? Então vamos seguir. Nosso gabarito é a letra D. Mas porque a E está errada, permite que as regras sobre a contratação direta sejam aplicadas de forma flexível. Contratação direta e flexível nem combina. E sem necessidade de justificativa. Nada a ver, né? Tem que ter justificativa, conforme a conveniência da administração pública, né? Então, a questão da contratação direta, né? Então, são cenários específicos, né? Então, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade, né? Mas são situações excepcionais. Vamos escrever aqui, né? Tá bom? Situações excepcionais. Próxima questão agora de número 8. E antes de continuar aqui no vídeo, não se esquece aí de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Comenta aí o que achou das questões, está difícil, está fácil. Comenta a cidade, tá bom? Vamos lá. De acordo com o artigo 75 da Lei 14.133, são enumerados diversos critérios e situações em que a licitação pode ser dispensada. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas situações. Então ele quer que não é uma situação de dispensa, né? Então vamos lá. Em caso de emergência ou calamidade pública, quando houver a necessidade de pronto atendimento. Então isso aqui sim. Situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamento ou outros bens, públicos ou particulares também. Contratação de obras e serviços de engenharia de até R$100.000, ok? Aquisição de... a mesma coisa. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definida pelo Ministério da Saúde. Atenção aqui, né, que tem que ser o Ministério da Saúde. Hortifruti, granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Ok. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Aqui não, aqui é um caso de inexigibilidade, que foi no caso, por exemplo, o exemplo do Natanzinho aqui em Maracanaú, no Ceará. Inexigibilidade, tá bom? Então é inviável, né? Aí existem situações que é inexigível, porque ele é inviável, né? A competição. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o setor artístico, né? Eu quero um profissional do setor artístico, quero Ivete Sangalo, quero Natanzinho, quero Tiaguinho, né? Então, tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá bom? Outra questão aqui que eu quero comentar, né? Esses materiais, né, esses medicamentos, exclusivamente ao tratamento de doenças raras, elas têm que ser definidas, sim, pelo Ministério da Saúde. Então, botar Ministério da Economia, Ministério da Defesa, não, Ministério da Saúde. Atenção também à questão dos R$100.000, né? Quando a gente fala em obras e serviços de engenharia, para dispensa, é R$100.000. Aí todo ano, por exemplo, 31 de dezembro, houve uma atualização desse valor. E para o resto, né, que seriam compras, né, seria até 50 mil, com um pequeno reajuste. Então, vamos dizer que é R$62.000 para essas compras pequenas e para obras e serviços de engenharia seria 110, certo? Mas aqui está de acordo com a lei, 100 mil e 50 mil, certo? Há um pequeno reajuste, tá bom? Então, a gente tem que a regra é fazer a licitação, tá bom? A exceção seria uma contratação direta, que a gente tem a inexigibilidade e tem a dispensa. Falou em inexigibilidade, é inviável a competição, tá bom? Já
A dispensa seria que ela é dispensada, tá bom? E a gente vai seguir, vamos seguir. Nos casos de dispensa de licitação, outra questão de dispensa de licitação. Conforme a referida lei, é correto afirmar que, então de novo, a gente vai, a regra é licitar, a exceção é inexigibilidade e dispensa, certo? A inexigibilidade de licitação ocorre quando há pluralidade. Não é pluralidade, não. É inviável a licitação. É inviável, não tem competição entre os fornecedores. Não é isso? A dispensa de licitação é obrigatória em todas as contratações, cujo valor seja R$ 10.000, né? Quando a gente tem serviços de engenharia, né? Obras de serviço de engenharia, também o serviço lá de manutenção de automotores, é até, né, 100 mil. Se for o resto, né, outro serviço de compra seria 50 mil, né? Tem um reajustezinho que sai todo ano, tá bom? Então aqui, no. Letra C. A licitação pode ser dispensada em casos de emergência ou calamidade pública, desde a contratação seja necessária para a situação emergencial. Isso é o clássico, uma clássica situação de licitação que ela é dispensada, né? Ocorre uma dispensa, né? Então, aqui o nosso gabarito é a letra C. Mas, vamos continuar para encontrar os erros das outras, né? A inexigibilidade da licitação ocorre apenas quando o valor da contratação supera os limites legais, independente da exclusividade do fornecedor. Não, né? É justamente a questão da exclusividade, não tem a questão do valor também. Mas tá errado isso daqui. A letra E, a lei elimina possibilidade de dispensa e inexigibilidade. Não, né? Ela coloca lá na nova lei de licitação também. E a última questão desse vídeo, tá bom? Para a gente acabar. E só no próximo, que eu vou colocar ainda essa semana. Vamos lá. Levando em consideração o disposto na Lei 14.133 de 2001, é incorreto afirmar que... Vamos lá. Última questão aqui. Ele quer a incorreta. Vamos lá, ele quer a incorreta. Vamos aqui, assinalar. Atenção, né? Porque a Fundatec gosta muito dessa incorreta, não é correto afirmar, exceto, salvo. Vamos lá. O processo de licitação observará as seguintes fases, né? Então, a licitação ela corre numa sequência. Então, qual é a sequência? Preparatória, divulgação do edital de licitação, a apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, recursos, né? E a homologação. Então, aqui está ok, né? Então, a gente tem que saber exatamente essa sequência, né? Porque vai que a prova lá, ela coloca assim, coloque na sequência. Aí você vai marcar, né, que acontece aqui. Preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recurso e homologação, tá bom? Na lei anterior, aconteceu o quê? Essa fase de habilitação, ela acontecia após o julgamento. A habilitação, né? A habilitação acontecia após, né? E a lei de pregão, né? Ela inverteu, né? Depois eu só vou verificar aqui uma questão. Então, vamos seguir aqui. A letra B. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, né? Então, preferencialmente, ok, sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, né? Então aqui a gente usa a tecnologia da informação, né, que está em alta aí a nosso favor, né? Antes a regra era que fosse presencial, hoje a regra é que seja eletrônica, né? Letra C. Um processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido percentual de benefícios e despesas indiretas de referência dos encargos sociais cabíveis
será definida por meio da utilização de parâmetros, dentre os quais a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obra ciclo para serviços e obras de infraestrutura de transporte, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Isso aqui está correto. Conversa comprida danada, mas isso aqui está correto. Vamos seguir, vamos seguir. Letra D. Letra D. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e a realização de desapropriação autorizada pelo poder público. Ok. E a letra D, ele quer a incorreta, né? Então aqui tá ok também. Eu tomei até um susto, não tem nada certo. Letra E. Esta lei estabelece modalidade de licitação somente, aqui ó, somente, atenção. Pregão, concorrência, concurso e leilão. Falta o quê? Diálogo competitivo, aqui ó. Concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Então aqui a gente fecha as nossas 10 questões. Vamos lá, vamos dar uma apanhada aqui do que a gente viu. A gente viu as modalidades da licitação. A gente viu que a concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. A gente entende que os critérios de julgamento são menor preço, melhor técnico e conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto e maior lance. Cada modalidade tem um critério de julgamento específico, tá bom? A gente viu aqui a questão do pregão, né? Que tem critério de julgamento. Ele vai ser maior preço, menor preço ou maior desconto. Tem que ser objetivamente definido por meio do edital, né? Certo? A gente viu o que mais aqui? A questão da técnica e preço, que tem a ponderação, né, entre técnica e preço, para equilibrar qualidade e custo. Diálogo competitivo, muito importante saber para a sua prova. Por quê? Porque é novo, algo novo na lei, né? Na lei de licitação 14133. Não tem mais tomada de preço nem convite. As condições de diálogo competitivo, aqui ó, 1, 2, 3. Aqui a fase, o que a gente tem de fase? Diálogo e competição, tá bom? Situações complexas, a administração não sabe como resolver. Vamos lá, seguindo, para quem abrange, né, poder executivo, legislativo, judiciário, na função administrativa, chamar a atenção o que? Administração direta e autarquias e fundações públicas, seja direito público e direito privado. Tá bom? Fundos especiais, entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, pela administração pública, né? Seguindo. A gente viu que aqui também a questão dos princípios, né? Agora tem muito princípio, é bom você saber para a sua prova. Próxima questão aqui, ó, que não se aplica às empresas públicas e à sociedade de economia mista, porque ela tem uma lei própria para acompanhar as licitações, salvo a exceção aqui, né? Então, por exemplo, vai ter as disposições penais, que a gente vai seguir aqui a 14133. Seguindo aqui a questão número 8, né? A gente viu que a regra é o que licitar e a exceção é a contração direta através de dispensa ou inexigibilidade. Inexigibilidade, ela é inviável à competição, certo? Então vamos seguir. Aqui eu falei aqui da dispensa de licitação, que é o caso mais corriqueiro, né? Que é emergência, caso de emergência, calamidade pública, né? E aqui a 10 a gente viu a questão da ordem, né? É importante saber que o primeiro vem o julgamento nessa nova lei e depois vem a habilitação, né? Então, a gente vai ver só a habilitação do que for classificado, tá bom? Se a gente inverter essa ordem, a gente tem que justificar. Então, a regra é julgamento primeiro, habilitação segundo. A gente vai ver a documentação de habilitação do classificado. E a gente segue aqui, tananã, pronto. E era isso que eu tinha para comentar nesse material, tá bom? Eu vou deixar esse material disponível aí na descrição do vídeo, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que achou do vídeo, comenta a cidade aí, eu acho muito massa quando alguém comenta aí a cidade que tá vendo o vídeo. Quero ver aí Porto Alegre, tem várias cidades aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até o pessoal de mais distante, né? Então era isso e valeu!